E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Hoje é dia da gente falar aí da Comuna de Paris, para vocês entenderem muito bem hoje o que é a Comuna de Paris, para fazer o vestibular. E no final desse vídeo a gente vai fazer um exercício para ver como que é cobrada aí nos vestibulares, tá? Eu falei para vocês que eu ia fazer esse vídeo já há um bom tempo, há alguns dias eu falei para vocês, deixa eu me ajeitar aqui, falei que eu ia fazer um vídeo e tá aí de maneira bem prática e bem fácil para vocês entenderem, ok? Deixa eu dar aquele famoso recado antes. Hoje tem uns meninos aqui, os vizinhos aqui do prédio, certamente eu já identifiquei que eles estão jogando um videogame aqui perto, então eles estão falando bem alto, inclusive, mas eu não vou ficar aqui arrumando confusão, reclamando, não. Vou deixar rolar, porque não tem como mesmo. As pessoas têm as suas vidas, né? Inclusive eu fui um menino assim que jogava videogame, jogava um futebolzinho aí no videogame, né? E deixa os meninos ali comemorarem, deixa os meninos até mesmo porque eu já estou gravando no domingo. E se o barulho, eu já tentei ajeitar o microfone para isso, mas se o ruído ficar muito forte, possivelmente eu vou colocar uma musiquinha de fundo aí, como agora, por exemplo. Se vocês estiverem escutando uma música de fundo é porque o áudio deles vazou e é para tentar dar uma disfarçada. Então, em vez de a gente ficar nadando contra a maré, né, ou remando contra a maré, a gente vai seguir assim mesmo. O mais importante é que vocês me escutem, ok? Então, vamos lá, a gente vai falar da Comuna de Paris. Esse movimento, primeiro vamos dar uma definição mais básica da Comuna de Paris, que foi um governo popular que aconteceu em Paris, mas também aconteceu em algumas outras cidades da França, tá? Lyon, Marselha, por exemplo, ao sul da França, mas o foco aqui é falar de Paris, em 1871. Mais precisamente, em 18 de março, durou pouco tempo, tá? Um pouquinho mais de um mês, alguns vão falar um pouco mais, um pouco menos, mas no geral, e com isso vocês não precisam se preocupar, durou ali de 18 de março de 1871 até 28 de maio de 1871, algo um pouco mais de um mês aí, 2 meses, né? Um pouco mais de 2 meses. Vamos entender essa Comuna de Paris, o que vai ser esse movimento, né, esse governo popular da cidade de Paris. Alguns historiadores vão trabalhar com a primeira experiência socialista da história, outros vão trabalhar com a primeira experiência operária governando uma cidade ou uma administração operária. Com isso vocês não precisam se preocupar, no geral a gente coloca como a primeira experiência popular que tinha influência socialista, bati no microfone aqui, que tinha uma experiência também anarquista, vocês vão entender com o passar do tempo, tá? Porque a primeira experiência socialista da história enquanto país foi a União Soviética, foi a partir da Revolução Russa de 1917. Mas a primeira experiência de um governo dentro de uma prefeitura popular, com moldes operários, vai ser então em 1871 na França, na cidade de Paris e algumas outras cidades, como eu falei para vocês, Lyon, Marselha e por aí vai. Vamos começar entendendo por que a gente teve essa experiência popular em Paris, as causas disso tudo, né? Em 1870, um ano antes aí da Comuna, a gente está vivendo uma guerra no mundo, né? A França está passando por um processo de guerra na Europa, chamada de Guerra Franco-Prussiana. É uma guerra entre a França e a Prússia, tá? A Prússia é um país que não existe mais e ela deixou de existir, esse país Prússia deixou de existir justamente por conta dessa guerra. Eu vou fazer mais para frente um vídeo, né, sobre a Guerra Franco-Prussiana, porque isso tem a ver com a formação da Alemanha. Então a Prússia entrou nesse processo de guerra porque a Prússia estava querendo aumentar território e formar um grande império, que lá na frente a gente vai chamar aí de Império Alemão. O responsável por tudo isso vai ser aí o chanceler da Prússia, que vai ser o primeiro grande chanceler da Alemanha, inclusive foi uma das inspirações do Hitler, que é o Otto von Bismarck. Ele está nesse processo de guerra contra a França para tomar territórios, formar o grande Império Alemão. E a França era governada por Napoleão III, que foi... ele era sobrinho de Napoleão Bonaparte, tá? Não é o mesmo Napoleão, ele era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Ele teve aí 2 mandatos, o primeiro ele foi eleito pelo povo e pela Constituição francesa ele não poderia governar depois, mas aí ele deu um golpe, né? Aplicou um golpe de Estado, né? Como o seu tio também, né? O seu tio Napoleão Bonaparte, e ele ficou no poder. Ele já não era muito bem visto pela classe operária francesa. A França é um país que está inserido no processo de Revolução Industrial, mais precisamente a Segunda Revolução. E aí a gente tem esse processo,
esse panorama que a gente tem aí, que é França de Napoleão III contra a Prússia de Otto von Bismarck. A França ela vai perder a guerra franco-prussiana, vai perder territórios para a Prússia, tá? Inclusive esse é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, tá? É um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. E aí, em Versalhes, no Palácio de Versalhes, no Salão dos Espelhos de Versalhes, o Napoleão III vai assinar a rendição para a Prússia. E a Prússia, com consequência dessa guerra, como eu falei para vocês, vai se tornar o grande Império Alemão, que vai lutar aí, vai até a Primeira Guerra Mundial, esse Império Alemão. Bati no microfone de novo aqui, não liguem. Tudo bem, gente, então é uma perda de uma guerra, mas isso vai gerar consequências principalmente para a classe operária, né, para os proletários em Paris, que não vão aceitar essa rendição, porque agora a Prússia vai impor várias coisas à França, entre outras coisas. Quem que não vai aceitar essa rendição? Os operários, principalmente na cidade de Paris, muitos jacobinos que são jacobinos. Se vocês estão ligados na Revolução Francesa, vocês sabem que é uma baixa classe média formada principalmente por intelectuais. Classe média não, vamos definir como uma pequena burguesia formada por intelectuais que eram, no geral, esses jacobinos, eles eram extremamente radicais. Eles não vão aceitar essa condição imposta. A França, o Napoleão III, ele vai cair, ele assina a rendição, ele perde o seu governo. A partir de agora, a França entra numa nova era, chamada de Terceira República Francesa, que vai ser governada por um cara chamado Louis Adolphe Thiers, que a gente vai chamar aqui de Thiers, tá? Que esse cara vai ser o cara que, inclusive, vai acabar com a Comuna de Paris. E a população francesa de Paris não quer aceitar essa rendição. Agora essa terceira nova fase dessa República Francesa, né, governada por Thiers, que tinha uma influência muito grande aí agora do Império Alemão, do recém-criado Império Alemão. Então, eles vão começar a tomar os meios de produção em Paris e vão começar a fazer um governo. Então, a partir de 1871, né, mais precisamente 18 de março, grande parte dessa população francesa vai tomar os meios de produção em Paris e vão fazer uma espécie de governo paralelo na França. O governo francês continua com sede principal em Versalhes por esse cara, esse presidente chamado Thiers, e Paris vai se colocar como uma unidade rebelde na França, um governo independente do governo francês. Então nós temos dois governos, o governo de Versalhes, que é o francês, que a gente vai chamar de governo oficial da França, e o governo de Paris, que tomaram a prefeitura de Paris e vai ser rebelde, assim como a gente vai ter Lyon também rebelde, Marsella rebelde. Boa parte dos membros agora que estão agora tomando a cidade de Paris, desses operários, né, que também tem anarquistas, tem socialistas, o que eles vão fazer? O que eles são, né? Grande parte deles pertencem a uma organização muito importante na história chamada de Internacional dos Trabalhadores. Mas precisamente falando, de maneira mais simples, ela é chamada de Primeira Internacional Socialista. O que é isso? Vai ser uma organização de trabalhadores no mundo, né? A gente vai ter a Primeira Internacional, a Segunda Internacional, a Terceira Internacional, a Quarta Internacional, que vai ser uma organização de trabalhadores no mundo que une todos os proletários, né? Todos os trabalhadores no mundo, tanto sejam eles de influência socialista, influência comunista, influência anarquista. Essa organização ela vai definir basicamente os moldes dos trabalhadores no mundo. Então, grande parte deles são organizados pela Primeira Internacional, que foi feita em 1864, alguns anos antes aí da Comuna de Paris. Tá? Então, é um movimento que está acontecendo em Paris, mas está ligado ao movimento proletário do mundo através dessa internacional, né? Desse congresso, dessa aliança internacional dos trabalhadores, tudo bem? Ali você tinha pessoas que estavam ligadas às ideias de Karl Marx, tinham pessoas que estavam ligadas às ideias do Proudhon, francês Proudhon, né? Então é muito importante isso. Agora, vamos entender o que eles fizeram de tão diferente em Paris para poder definir aí, para a gente ter essa matéria, inclusive, que pode ser cobrada no seu vestibular, chamada aí de Comuna de Paris. O nome já diz, é comuna, é comum a todos. A começar, vamos entender primeiro a questão da administração de Paris. As fábricas foram tomadas pelos trabalhadores, isso é o que o Marx, inclusive, ia chamar de tomada dos meios de produção, né?
por conta da classe trabalhadora, e a administração do governo de Paris vai ser tomada também pelos trabalhadores, o que a gente vai chamar de funcionários públicos. Então virou de fato uma administração pública, com os meios de produção também tendo como gerenciamento a administração pública, certo? Então já define isso, já assim, de antemão isso aí já define o que seria uma comuna. Mas eles fizeram outras coisas também, como por exemplo, o preço dos aluguéis estava muito caro em Paris, eles definiram, por exemplo, eles aumentaram o prazo para pagamento de aluguéis em Paris. É um ponto importante, porque o negócio imobiliário estava muito alto, né? A gente está dentro de uma estrutura capitalista, então eles aumentaram o prazo para os trabalhadores pagarem os aluguéis. Outras coisas importantes também, eles definiram o ensino gratuito e obrigatório, porque foi durante um período na França o ensino gratuito e obrigatório, só que isso veio por água abaixo depois do processo revolucionário de 1789, isso aí acabou caindo. Eles redefiniram basicamente o ensino gratuito e obrigatório e dobraram o salário dos professores da cidade de Paris. Os professores, então, eles identificaram que eram peças fundamentais para o aprendizado sobre a história do povo trabalhador, da classe trabalhadora em Paris, então o salário dos professores foi aumentado. O que mais que eles fizeram? Eles conseguiram tabelar o preço de produtos alimentícios, porque a França vivia um período, por conta da guerra, de grande inflação, escassez de produtos, né? Então eles definiram um tabelamento, o Estado interviu diretamente no preço dos produtos, inclusive isso é uma atitude que vai ao contrário do liberalismo, né? Que o Estado não vai interferir, então o Estado passou a interferir e tabelar preços de produtos. Também foi definido o Estado laico na França. A França teve momentos de Estado laico, que seria o Estado, ele está separado da Igreja. Uma coisa muito importante que eu falo para vocês é que as pessoas acham que Estado laico é Estado ateu, e não é Estado ateu. Estado ateu é quando o Estado não permite que você tenha religião. O Estado laico define que você tem liberdade religiosa, inclusive o Estado pode ter a sua religião. Acabou com a influência religiosa única na França, então agora você pode ter qualquer outra religião. Isso, inclusive, é uma característica da França hoje, tá? A França leva muito a sério essa história, essa ideia de Estado laico. E também foi reativado o calendário revolucionário francês. Para vocês que não estão ligados, quando a gente teve a Revolução Francesa de 1789, e a França se tornou um Estado laico pela primeira vez, foi criado um calendário francês onde as datas, né, as semanas, eram inspirados em outras coisas que não fossem datas católicas, né, porque o calendário gregoriano foi fundado pelo Papa Gregório, que é o calendário que a gente tem hoje. Então eles tentaram acabar com a influência católica até nisso. Os meses teriam nomes ligados às estações do ano, né, então de certa forma tem uma relação até pagã nesse sentido. O domingo foi banido, porque domingo é dia de adoração a Deus, e eles pararam com o domingo, escolheram outras datas, e as datas comemorativas de feriados são ligadas ao calendário francês revolucionário, tá? Então eles fizeram um monte de coisa aí na França para poder iniciar esse processo aí da Comuna de Paris. Eles também definiram igualdade de gênero, o processo democrático francês era direto e as mulheres teriam total participação, direito à participação igual aos homens, tá? Até mesmo como, por exemplo, os salários das mulheres teriam que ser equiparados aos homens, deveriam ser iguais aos homens. Os prédios públicos que estavam ociosos, parados durante a organização, durante a França, né? Os prédios públicos de Paris foram ocupados por movimentos, por operários para poder sobreviver ou para fazer as suas atividades de trabalho. E a gente teve uma redução da carga horária de 8 horas, tá? Que, se vocês lembrarem no processo de Revolução Industrial, a carga, né, a jornada de trabalho variava de acordo com o acordo com o patrão, e geralmente era 16 horas por aí. Eles conseguiram reduzir em Paris como lei, durante esse período da Comuna, para 8 horas de trabalho por dia, que inclusive é a jornada que a gente tem no Brasil. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a abolição da pena de morte na cidade de Paris, que era algo comum, né, que sempre aconteceu, inclusive nos tempos da Revolução Francesa.
francesa pelos jacobinos, eles definiram o fim da pena de morte. Tudo bem, gente, sabendo de tudo isso, a gente precisa agora entender por que durou tão pouco a Comuna de Paris, por que esse processo revolucionário francês durou pouquíssimo tempo, que foi só de 18 de março de 1871 a 28 de maio, né, daquele mesmo ano. Logicamente que a gente já sabe que o fim parte das tropas, né, do exército francês que vão tentar acabar com a Comuna de Paris. O exército francês ligado ao governo oficial que a gente falou ali do Thiers, que está em Versalhes, certo? Eles vão organizar um exército formado mais ou menos para acabar com a Comuna de 100 mil soldados. O que a Comuna tinha? A Comuna tinha a sua Guarda Nacional. Foi formada uma Guarda Nacional, principalmente por operários na Comuna, para defender as fronteiras da cidade. Essa guarda cuidava também, inclusive, substituir a polícia em Paris. Essa Guarda Nacional, ela tinha para poder defender a cidade 15 mil homens, 15 mil soldados da Guarda Nacional, que era do governo revolucionário de Paris, contra 100 mil soldados do exército francês. E lógico que o exército francês também contou com o apoio da Prússia, né, que seria, na verdade, agora o Império Alemão do Otto von Bismarck, que tinha vencido a França na Guerra Franco-Prussiana, como eu falei no início do vídeo. Então, ela já exercia uma influência. Eles tinham medo que a Comuna de Paris se espalhasse para o mundo, que essa ideia, porque a França já estava ganhando muito isso, que essa ideia se espalhasse para o mundo. Então a gente vai ter tropas francesas oficiais junto com as tropas alemãs oficiais que vão tentar destruir a Comuna de Paris. Durou pouco tempo porque eles não conseguiram ter força militar, né? Não conseguiram ter um contingente suficiente para poder fazer frente e resistir mais do que isso. Aí eu passo uns dados para vocês que durante esse processo da Comuna, claro que teve violência, né? Teve derramamento de sangue, teve todo um processo pesado aí. Durante a instalação do governo da Comuna, cerca de 1000 pessoas foram mortas em conflito, pessoas que não aceitaram a Comuna, que resistiram, e aí a gente teve cerca de 1000 pessoas mortas em conflitos, pessoas ligadas ao governo oficial francês. Mas quando o exército francês entrou e destruiu a Comuna, a gente vai ter aí em torno de 20 mil pessoas, membros da Comuna, assassinadas, mortas durante a contra-revolução aí do Palácio de Versalhes, né, do Congresso de Versalhes, do governo do Thiers. Então, 1000 pessoas mortas durante o processo de instalação da Comuna e 20 mil pessoas pertencentes à Comuna, né, 20 mil operários que foram mortos após esse processo, certo? Então, tá aí a explicação por que durou pouco, porque na verdade era uma cidade isolada dentro de uma França que estava ainda com o apoio da Alemanha. Agora, o que a gente vai fazer? Eu estou virando aqui de ladinho aqui, que a gente vai fazer uma questão sobre a Comuna de Paris para vocês verem como que isso tudo ele pode ser cobrado na prova de vocês, certo? Então eu estou colocando aqui, né, vocês já estão vendo a imagem na tela. A questão foi de 2017 e caiu no vestibular da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá, gente. Primeiro um texto do Horácio Gonzalez sobre a Comuna de Paris, está escrito assim: a Comuna é assim um órgão executivo e legislativo ao mesmo tempo, onde os poderes não estão divididos, mas sim descentralizados. Nasce como prefeitura e age como tal. Foi na prefeitura de Paris, certo? Mas acima dela nada existe. A Comuna toma funções próprias do Estado centralizador e, ao protegê-lo em uma dimensão municipal, converte-se de fato em uma reformulação fundamental da relação entre o poder e a sociedade. Seria o governo dos produtores, a República do Trabalho. Então o texto está falando dessa característica que é voltada mais para as classes mais populares, a Comuna, certo? A partir do excerto e do que se sabe sobre a Comuna, é correto afirmar que... O que a gente pode afirmar sobre a Comuna? Alternativa A. A Comuna de Paris foi um órgão político centralizador, nascido em meio à Primeira Guerra, em 1914, e visava manter as relações típicas entre o poder e a sociedade da hierarquia liberal burguesa, isto é, baseadas no capital e na propriedade. Foi derrotada. Alternativa B. Foi uma forma de autogestão nascida da luta liberal em Paris, cidade abandonada pelo governo de Thiers em meio à Guerra Franco-Prussiana.
Em 1914, para a proteção das relações entre o poder centralizado e a sociedade da ordem liberal burguesa. Foi vencedora. Alternativa C. A Comuna de Paris nasceu como uma municipalidade em 1871. Visou transformar as funções do Estado em um pacto comunal que destruiu as forças políticas contra o trabalhador baseadas nas relações de solidariedade. Foi derrotada. D. Os trabalhadores de Paris tomaram o poder em 1871 para impedir o avanço alemão sobre a cidade. Eles tinham o objetivo de alterar as relações democráticas existentes baseadas na cooperação e na centralização. Foram vencedoras. E a alternativa E diz: a Comuna nasceu em Versalhes em meio à Guerra Franco-Prussiana em 1866, para proteger o governo antidemocrático que havia abandonado Paris e cuja ação privilegiava os interesses dos trabalhadores urbanos e do campo. Foi derrotada. Gente, para pensar. No vídeo de hoje eu passei várias informações para vocês explicando sobre o caráter da Comuna de Paris, que isso torna essa questão até muito fácil. Se você parou, já pausou o vídeo, eu falo para você qual que é a resposta certa. A resposta certa é a alternativa C. A Comuna de Paris nasceu como uma municipalidade, foi só em Paris e outras cidades também, mas a gente está falando exclusivamente de Paris, em 1871, certo? Visou transformar as funções do Estado em um pacto comunal que destruiu as forças políticas contra o trabalhador, baseadas nas relações de solidariedade. Foi derrotado. Então mudou, todas as características que a gente falou aqui da Comuna mostram que ela mudou um pouco a relação, né? A relação de sociedade, de poder e sociedade, era baseada na solidariedade. As questões eram todas compartilhadas, né? Os prédios foram tomados, foram organizados por trabalhadores, a própria administração pública de Paris foi organizada por funcionários públicos e trabalhadores no geral, e no final ela foi derrotada, durou pouco tempo. Se você teve alguma dúvida em algumas questões, por exemplo, a B fala que foi uma luta liberal, a gente falou que é antiliberal, até mesmo porque o Estado está interferindo, não é isso, na economia? A A diz que foi com a Primeira Guerra Mundial. Não, ela foi antes. A alternativa D diz o que pra gente? Que elas foram vencedoras, né? No final foi um detalhe que falou assim que elas foram vencedoras e que foi para impedir o avanço alemão. Na verdade, a Alemanha já tinha vencido a Guerra Franco-Prussiana. De fato, eles tinham medo da Alemanha invadir, mas era para mudar as relações de poder. Então, fica aí a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Desculpem mesmo pelo barulho externo. Eu não posso lutar mesmo, nadar contra a maré nesse sentido. Como eu falei para vocês, as pessoas têm o direito, talvez eles estejam gritando muito aí, mas as pessoas têm o direito de domingo extravasar, reunir com os amigos. É melhor reunir com os amigos e jogar um videogame do que ficar fazendo besteiras por aí nas ruas, não é isso? Bom, gente, é com muito bom humor que eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais aqui a compreensão de vocês, agradeço demais aí a audiência de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se tem dúvidas aí sobre essa questão, sobre coisas além aí da Comuna de Paris, serão sempre muito bem-vindos os seus comentários, sempre com muito respeito, ok? Eu vou ficando por aqui, grande beijo, fui!